dando seguimento, mais um tema forte, mais um tema bom demais para cair em prova. Questão certa nas bancas militares é a gente tratar sobre o tema artigos, tá? Aqui nós vamos ter que pensar e ter calma para as questões das regras, para as pegadinhas de prova, mas vamos vencer todas essas questões na nossa aula, tá bom? Então a gente começa a trabalhar com os artigos. Primeira coisa que você tem que ter em mente é isso aqui, ó, essa brincadeirinha aqui, essa fotinha que eu coloquei no nosso slide. Eu tenho 3 artigos em inglês, 2 indefinidos e 1 definido. Diferentemente da língua portuguesa, que nós temos 4 para cada, porque a gente trabalha com a questão de artigo indefinido, uma, uns, umas. Varia em gênero e varia em número. Artigo definido, o, a, os, as. Varia em gênero e varia em número. Mas bem sabemos que a estrutura da língua inglesa é bem diferente, como o idioma anglo-saxão, britão, enfim, todas as nossas influências nórdicas dentro do inglês. A gente não faz essa diferenciação de gênero e aqui tampouco faremos diferenciação de número. Então as regras aplicadas aos artigos em inglês, elas vão funcionar diferentemente da ideia do português, da questão sobre a questão de gênero e a questão de número, tá? Pois bem, mas uma coisa eu já quero que vocês tenham em mente. Quando a gente tem esses artigos que são os indefinidos, que são 2, a e n, tá? E quando a gente tem o definido the, que vai significar a mesma coisa que o português, o, a, os, as, tá? A gente vai ter que pensar da mesma forma semântica. Em que situação eu utilizo um artigo definido, em que situação eu utilizo um artigo indefinido, e depois, obviamente, vamos adentrar aí as regras e as peculiaridades do idioma, tá? Mas o que eu quero que vocês tenham em mente? Vamos lá. Primeira coisa aqui para a gente já começar a colocar cada um no seu quadrado. O the, no inglês, que é o único definido que tem, ele vai fazer o papel desses 4 na língua portuguesa, ok? E aí depois eu vou ensinar para vocês já a questão quando eu uso, quando eu não uso, em que situações eu sou obrigada a usar, porque a gente vai trabalhar com obrigatoriedades e com omissões. Então a gente vai precisar realmente aqui ter uma parte de mais regrinhas que vocês vão ter que decorar, tá? Vai prometer para mim que vai decorar. E os indefinidos? De plano, galera, eu já falo para vocês o seguinte, ó, é um ou uma. Por quê? Já coloca uma coisa na sua cabecinha. Os artigos indefinidos, na língua inglesa, não são utilizados antes de palavras no plural. Então, antes de palavras no plural, ou vai ser caso de artigo definido, quando eu especifico aquilo, vou chegar lá, ou eu não vou utilizar artigo. Não vou utilizar nada. Vai ser um caso que na prova, geralmente, eles fazem isso aqui, ó. Né? Um conjunto vazio, um xizinho ou if. Isso significa o quê, né? Que é um caso de omissão de artigo, beleza? Então, eu já quero que vocês se situem no que tange essas peculiaridades e essas diferenças em relação à língua portuguesa, tá? Então, o the vai fazer o papel de todos os nossos definidos e o a e o an vai fazer o nosso papel de um e uma, não cabendo a utilização diante de palavras no plural, tranquilo? Então, aqui você já vence algumas coisas. Então, vamos começar a brincadeira. A gente vai começar falando do mais prático, tá? A gente vai falar dos artigos indefinidos. A primeira coisa que você tem que ter em mente, galera, é que antes de você gravar se é para som de consoante, se é para som de vogal, é o seguinte: o artigo indefinido ele vai ser usado para coisas em geral, para situações genéricas. Então, se eu digo assim, olha, comprei um livro qualquer. Eu não estou dizendo que eu comprei o livro de Machado de Assis, o livro de Shakespeare. Quando eu digo o, eu estou definindo, eu estou tratando de uma coisa específica. Quando eu digo uma, é uma coisa qualquer. É algo que não tem ali aquela especificidade, tá? Então, pessoal, o que a gente vai ter aqui? O E é usado antes de som de consoante e o N é usado antes de som de vogal. Aula de fonética lá em língua portuguesa, né? Não é diferente aqui no inglês. Nós somos o idioma também. Tá? Mas no inglês, livre, é a mesma coisa, galera. A gente aprende em fonética, em fonologia, que som é diferente de quê, galera? De letra. A gente aprende que fonema, né? É diferente de letra, claro, porque a letra é uma tentativa de representação do som. Pensa na história da humanidade. Primeiro o homem aprendeu a falar ou a escrever. A escrita veio muito depois. Então as letras, né? A letra é uma tentativa de representação do som. Som, tecnicamente, falado, fonema. Só que o que acontece?
Por isso que a gente vai ter que ter muito cuidado aqui e falar, ó, que é usado antes de som de consoante e N é usado antes de som de vogal. E é usado antes de som de consoante e N é usado antes de som de vogal. Por quê? Quase todas as representações de letras e fonemas são perfeitas, porém algumas há falhas. Então aqui a gente vai ter que ficar muito atento no que tange a isso. Claro, galera, que tem mais regra do que exceção, tá? A regra, 80% vai ser regra. Ou seja, eu tenho aqui, ó, a boy, a girl, an eraser, tranquilão, pelo amor de Deus, né? A prova vai te dar a palavrinha, vai te dar uma lacuna e você vai completar. Se não cair no caso de exceção que eu vou contar pra você, você vai fazer a regra geral, que é usar o N para vogal e o A para consoante, tranquilo? Então essa é a parte introdutória. Por isso que a gente trabalha com a ideia de som, não esqueçam isso, tá? Por quê? Porque a letra sempre vai ser uma tentativa de representação do som. Pode acontecer dessa representação ser perfeita, foneticamente, na questão da letra, mas pode acontecer de dar algum problema também e a gente tem que adequar isso ao idioma, tranquilo? Então, basicamente, você já vai levar a regra geral. A, usado antes de som, antes de substantivos de som de consoante, pode ser um adjetivo, porque no inglês a gente trabalha com a ordem dos adjetivos diferente. E o N usado antes de som de vogal, tá? Então, ó, a regra é clara, Arnaldo, né? Como diriam, ó. A lamp, a door, a house, a bag, a tomato. Então, ó, azinho seguido de consoante. An apple, an elephant, an ice cream, an orange, an umbrella. Até na pronúncia você vê que faz um linkzinho, né? An orange. Então, aqui eu tenho som de consoante e aqui eu tenho som de vogal. Tranquilo. Aqui é a regra. Não há pane, não há problema algum, tá? Só que a gente tem que observar o seguinte, pessoal.